Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos Jeremias 33:3 se cumprindo na nossa vida. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Pai, traga resposta a essa vida, traga resposta a essa família e livra eles de todo o mal. Eu peço a cobertura do sangue de Jesus sobre o casamento, sobre os filhos, que o Senhor coloque a mão sobre a vida dessa pessoa e dê vitória a ela. Toque-a com teu poder, Jesus. Toque-a com a tua graça e toque-a com teu favor. Oro, Senhor, para que haja livramento do Senhor nessa vida. Oro para que a mão do Senhor a conduza. Meu Deus, dá-nos sabedoria. Entregamos tudo a Ti que não conseguimos resolver e pedimos justiça, pedimos livramento e pedimos a bênção do Senhor. Oramos também, Senhor, para que o Senhor nos abra portas, para que o Senhor nos abra caminhos, nos coloque diante das pessoas certas e nos conduza. Oramos também, Senhor, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Jesus, a Tua palavra diz que é o Senhor quem perdoa pecados e quem sara doenças. Eu quero declarar saúde agora, tocando no corpo físico dessa pessoa, levando embora toda alergia, levando embora todo câncer, levando embora toda dor, levando embora todo tipo de artrite, de artrose, de reumatismo, de inflamação. No nome de Jesus, declaramos saúde, saúde total e saúde completa, no poderoso nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor, Senhor. Jesus, tu cura. A nossa fé está em Ti. Colocamos a nossa fé em Ti, e que todo o peso que essa pessoa tem carregado, toda a opressão espiritual seja dissipada agora no poder de Jesus Cristo. Que a glória de Deus toque em nossas vidas. Nos encha da Tua presença, meu Deus. Nos encha demais o Senhor. Te pedimos o Teu fortalecimento. Pedimos, Senhor, que Tu derrame da Tua graça abundante e sobrenatural na nossa vida. Abrimos a nossa vida para o trabalhar de Deus e para o cumprimento dos propósitos e planos do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Seja muito bem-vindo na oração da noite. Estamos no propósito, orando e clamando ao Senhor por grandes respostas. Ele é o Deus que responde. Você já teve uma grande resposta de Deus na sua vida? Você já viveu, já experimentou isso? Eu já experimentei diversas vezes e eu sei que Deus responde. Deus fala. Eu creio. Coloque a sua fé em Jesus Cristo, naquele que te ouve, naquele que está à destra de Deus Pai, para interceder por mim e interceder por você. Se você clamar por resposta, a resposta virá. A resposta chegará, mais breve do que você imagina. E Deus me deu uma palavra aqui. Eu quero compartilhar essa palavra com você. Antes disso, eu quero pedir a cada pessoa que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos. Se Deus te trouxe aqui, é porque existe um propósito de você estar aqui. Existe um propósito de você estar aqui nessa oração. Por isso, compartilhe, mande para amigos, compartilhe em grupos, porque certamente essa oração tem que chegar longe. Ela tem que chegar a muitos lugares. Muitas vidas precisam receber essa oração. Há alguns meses atrás, eu contei o testemunho de uma irmã, que a irmã dela estava na CTI, estava entre a vida e a morte. E a família, sempre que ia visitar ela na CTI, colocava o celular bem pertinho assim do ouvido dela, e ela começou a escutar a oração. O tempo passou, o Senhor tirou ela da CTI
E ela esteve lá na igreja em São Paulo, quando eu estava em São Paulo, e ela teve mais de um tipo de câncer, e o Senhor a curou completamente. O Senhor a curou completamente. Ela tinha algumas horas de vida e a família não desistiu de levar a oração para ela. Não desista de compartilhar, não desista de orar, não desanime, não pare no meio do caminho, permaneça firme em oração. Eu quero declarar sobre a tua vida que Deus quer fazer uma grande obra aí. É por isso que muitas vezes você enfrenta combates para orar, você enfrenta combates para permanecer em oração. Mas Deus é maior e vai te sustentar firme em oração. Tua casa precisa da tua firmeza. Tua família precisa da tua firmeza. Teu cônjuge precisa da tua firmeza. Você tem que ser uma coluna de oração na tua casa. Escreve aqui nos comentários: eu sou uma coluna de oração. Amém? Eu sou um intercessor. Em nome de Jesus Cristo. Deus me deu uma palavra. No Salmos 18, verso 6 está escrito: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Tenha fé no plano de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para a tua vida hoje. Tenha fé no plano de Deus. Aí você pergunta: como assim ter fé no plano de Deus? Assim como o salmista passou por aflições, por ventos contrários, por dificuldades, nós também. E muitas vezes ficamos nos perguntando: onde está Deus? No meio dessa confusão, no meio desse vazio, no meio dessa depressão. Onde está Deus? No meio dessas perseguições, no meio dessa doença, no meio desses sofrimentos todos. Bem, Deus está aonde Ele sempre esteve. Deus tem um plano perfeito para você. E se você estiver conectado em Deus, você viverá esse plano. E o plano perfeito de Deus não significa isenção de problemas, de dores ou de tristezas. Não. No plano perfeito de Deus, você pode enfrentar leões, ursos e ataques que você, sabe, nem imaginaria que no plano de Deus essas coisas teriam ou existiriam, mas elas existem. São provações que Deus permite. E a Bíblia diz que todas essas coisas vão de alguma maneira contribuir para o meu bem, porque o plano de Deus não falha, o plano de Deus é perfeito. E eu compreendo algumas coisas que eu quero compartilhar com você aqui. A primeira delas é que a vontade de Deus é disruptiva. E quando é disruptiva, às vezes parece destrutiva. Por que destrutiva? Porque parece que você vai ser esmagado pelos problemas, parece que você vai ser envergonhado pelas coisas que estão contra você. No entanto, nós temos que ter fé. Fé no plano de Deus. Fé no projeto do Altíssimo para a nossa vida. Eu tenho confiado muito no plano de Deus. Eu tenho confiado no que Deus tem reservado para mim e para minha casa. E sei que mesmo que muitas vezes esse plano seja disruptivo, ou seja, saia do que eu estava programando, eu sei que Deus está no controle e nunca perdeu o controle. Ele sempre segurou bem forte nas minhas mãos. E eu passei pelo vale da sombra da morte, enfrentei traições, gente que me roubou e tantas outras coisas que eu enfrentei no meu caminho. E em todo momento e toda a minha trajetória, Deus esteve comigo. Quando pensei que eu ia morrer, quando pensei que os desafios eram maiores do que eu, quando pensei que eu não ia dar conta financeiramente dos compromissos que eu havia agendado por uma direção de Deus, no reino. Deus me sustentou, me abençoou e em todo tempo eu vi a mão graciosa do Senhor sobre a minha vida. Mas as pessoas nos veem no púlpito, elas nos veem de terno, pregando uma palavra com muita alegria, elas nos veem usando um perfume,
e elas imaginam que aquilo é a nossa vida. E eu vou dizer para você, os bastidores não é tão romântico assim, porque nos bastidores tem luta, nos bastidores tem guerra, nos bastidores muitas vezes você sabe, tem que se forçar a permanecer firme, porque você tem uma responsabilidade com Deus, com o reino, com as pessoas, e muitas vezes você tem que comprar broncas, que você sabe, não diz respeito a você, mas por amor ao reino, por amor ao propósito, por amor ao que Deus tem para a sua vida, você vai lá, você enfrenta, você vence um leão, você vence uma dificuldade e você permanece firme, confiando que Deus está com você. Ou seja, o plano de Deus é perfeito, mas ele contém muitos desafios. E eu quero que você entenda uma coisa: o Senhor não está te matando. Na verdade, Deus está preparando você para algo maior, mais poderoso e muito mais forte que você mesmo. Então, ao contrário do que a gente pensa, que isso aí veio para nos destruir, que, sabe, vamos ser derrotados, na verdade, é outra coisa que está acontecendo. Deus está permitindo com que você seja pressionado, Deus está permitindo, sabe, que você chegue a alguns limites para que Ele possa intervir e Ele possa te sustentar. Essa foi uma das palavras que Deus tem me dito nos últimos dias, que quando eu não vejo força em mim mesmo, quando eu cheguei, sabe, no limiar, podemos dizer, do meu limite, seja do meu emocional ou da minha capacidade ou do talento que Deus colocou na minha vida, eu preciso confiar que ainda há gás, eu preciso confiar que ainda Deus me sustentará e que Ele me capacitará a passar por aquele momento, Ele me capacitará e Ele estará comigo para que eu possa vencer e permanecer firme naquilo que Ele tem reservado. Deus fala, gente. Deus fala. E o Senhor, quando ministra ao nosso coração, Ele coloca coragem em nós, Ele coloca força. Muitas vezes Ele não vai mudar as circunstâncias que estão ao nosso redor. Mas sabe o que Deus vai fazer? Mesmo que Ele não mude as circunstâncias, Ele vai mudar, sabe, dentro de você, aquele sentimento de desistir, aquele sentimento de parar, aquele sentimento de não ir à frente. E Ele vai lhe fortalecer de uma maneira tão poderosa, tão única, que você vai permanecer firme apesar dos desafios. Por isso, é um equívoco pensar que você servindo a Deus, que você andar com Deus e fizer a sua vontade, você não terá problemas. Os problemas vêm, mas você irá vencê-los por causa da presença de Deus que está na sua vida. A realidade é que aqueles que vivem piedosamente sofrerão perseguição. Você pode ser uma pessoa, sabe, boa demais de coração. Você pode ser uma pessoa caridosa, uma pessoa generosa. Você pode servir a Deus com toda a sinceridade, simplicidade e transparência. Mesmo assim, você vai ser perseguido. Você enfrentará os desafios, mas Deus estará com você. E Deus te sustentará e te capacitará. Deus te equiparará para que você permaneça firme no meio do propósito. Existem momentos que esmagam a alma humana, que testam nossas emoções e que não são julgamento, punição, raiva de Deus ou ódio de Deus, mas sim Deus nos transformando. Não é nada, sabe, não é que Deus esteja contra você, mas Deus está transformando você. Deus está trabalhando em um coração, para que esse coração seja mais humilde, para que esse coração seja mais simples, para que esse coração seja mais compassivo, para que ele tenha mais paciência e para que ele se mantenha firme, íntegro ao propósito de Deus. A tribulação faz parte do treinamento. A opressão e o sofrimento são parte do processo pelo qual Deus nos molda para nos tornarmos aquilo que Ele quer que sejamos. Você não ganha medalhas como soldado
se não entrar em combate. Você só ganha medalhas se você estiver em combate. É no meio das guerras, das dificuldades, dos desafios que Deus está nos recompensando, que Deus está nos marcando, que estamos subindo de nível. Exatamente. Essas lutas que você está enfrentando está fazendo você subir de nível. Você está tendo uma visão maior, uma experiência maior, sua perspectiva está mudando, porque Deus está lhe capacitando nesse tempo. E você precisa entender que Deus sabe o que está fazendo. Eu lembro daquela passagem de José, quando José, ele se revelou para os irmãos e ele disse: olha, eu sou José, aquele que vocês tentaram matar. E os irmãos dele ficaram com medo porque pensaram que iriam ser trucidados por José. No entanto, José disse assim: mas eu sei que tudo o que eu passei foi para o meu bem, foi para Deus me colocar aonde eu estou e para que agora eu possa abençoar vocês e a nossa casa e a família do meu pai. Ou seja, eu vejo um homem que foi moldado por Deus e que mudou completamente a sua visão e que, se não fosse por Deus, sabe, ele estaria com o coração cheio de ódio, cheio de raiva. Mas aqui tem um detalhe muito importante: quando é Deus que está fazendo algo na sua vida, você abandona a vingança. Quando é Deus que está fazendo algo na sua vida, você abandona, sabe, aquilo que corroía você por dentro, aquele espírito de ira, de raiva, aquele ódio que você carregava. Você muda, você passa a olhar para as pessoas com outro olhar, você usa a misericórdia, você é flexível, você acredita, sabe que Deus está no controle de todas as coisas e você sabe que tudo vai ficar bem porque Deus está na sua vida. Eu quero declarar que a maior recompensa virá do Senhor para a sua vida. As pessoas me perguntam por que eu sirvo tanto, por que me entrego tanto. Esses dias alguém me disse assim: eu não sei como é que você aguenta, né? Todos os dias, lives, ainda você ministra na igreja, você ajuda daqui, ajuda de lá. Sabe, às vezes as pessoas pensam que a gente tem responsabilidade com tudo, e tem coisas que eu não sou responsável, não tenho essa responsabilidade, mas faço mesmo assim e faço de coração, porque Deus sempre foi bom comigo. Sabe, eu tenho um testemunho que eu carrego na minha vida da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Então eu não meço esforços para servi-lo, eu não meço esforços para ajudar no reino, eu não meço esforços para ser uma coluna no reino ou para fazer qualquer coisa que envolva o reino. Ainda esses dias eu estava conversando com o irmão, né? Uma pessoa acabou prejudicando um determinado negócio que pertencia à igreja, e eu fazia negócios com essa pessoa, fiz muitos negócios com essa pessoa, e daquele dia em diante eu decidi: não vou mais fazer nenhum negócio com essa pessoa, nenhum tipo. Por quê? Porque prejudicou o reino, então não faço mais, porque o reino para mim, sabe, servir na igreja, servir o reino de Deus, sempre foi o prazer da minha vida. E agora minha esposa está entrando nessa nova fase, onde ela vai assumir um novo compromisso, e eu vou apoiá-la com todas as minhas forças, ainda que eu não esteja na frente como ela e não consiga estar à frente, eu vou apoiá-la com todas as minhas forças, porque eu entendo que essa é a minha missão de vida: fazer tudo o que eu posso pelo reino, fazer tudo o que eu posso, dar o meu melhor. Eu fiz isso na televisão, eu fiz isso no rádio, por mais de 10 anos eu fiz isso no rádio, e eu fiz na televisão também, sabe? E eu tenho feito aqui nas redes sociais também o meu melhor, Deus sabe, eu tenho entregue o meu melhor na Academia Kindle. Nós tivemos hoje aula na Academia Kindle, eu tenho entregado o meu melhor ali para os meus alunos, e assim eu tenho vivido. Quando eu estou numa escola de profetas, como nós tivemos na semana passada, eu entreguei ali o meu melhor, sabe? As pessoas não sabem dos bastidores, mas quando chegou às 9 horas que eu ministrei ali, eu ministrei cerca de 40 pessoas, fora as outras pessoas que foram ministradas pelo outro profeta, que é o profeta Didier, que estava comigo de Honduras. Nós ministramos mais de 60 pessoas ao total, sabe, antes de começar a reunião. Só que eu já havia acordado naquele dia às 5 da manhã,
Eu já tinha acordado às 5 da manhã, eu já tinha gravado 3 lives, fiz uma ao vivo e tinha gravado mais 2, certo? Cheguei lá e ainda entrei no evento, fiquei o dia todo, não saí do local do evento, eu fiquei ali todo o tempo e eu só saí de casa, eu só saí do evento às 6 da tarde, ou seja, eu fiquei das 5 da manhã até às 6 da tarde, sem interrupções, sem parar, sem parar, sem interrupções. E no outro dia, tudo de novo. No outro dia, no domingo, eu acordei às 5 da manhã, eu tive mais gravações, eu ministrei no culto da manhã, viajei para o Rio Grande do Sul, peguei um avião de São Paulo até Porto Alegre, de Porto Alegre desci para Santa Maria de carro, fiquei 4 horas de carro, para no outro dia começar tudo de novo. E assim tem sido, e eu não meço esforços, porque eu sei que a recompensa vem do Senhor. Eu quero dizer para você que pensa que não vem recompensa da parte de Deus, você está enganado. Vem recompensa da parte de Deus, sim. Você tem que aprender que tudo que você faz para Deus, tudo que você rende no reino de Deus, isso volta para você. E volta, sabe, das maneiras mais não comuns, podemos dizer, que possamos pensar que pode acontecer. Deus libera favor sobre a nossa vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração. O plano de Deus é perfeito. Viva o plano de Deus, aguente mais um pouco, porque Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Declare eu creio aqui nos comentários. Quero pedir para você compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas, manda para alguém, sabe, que você tem intimidade com essa pessoa. Eu sei que essa palavra vai ser um norte para ela. Tem muita gente que pensa, puxa, eu fiz tanto e depois eu fui chutado daquele lugar. Ei, se você fez para Deus, Deus vai te recompensar. Ainda que o homem não tenha te recompensado, ainda que o homem tenha te ignorado, Deus te recompensará. Deus te recompensará. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Muito bem. Aleluia. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. E amanhã, 6 da manhã, gente. Amanhã, 6 da manhã, eu estarei lançando a Escola de Profetas que nós teremos em janeiro. E Deus colocou no meu coração. Eu vou receber preletor de Bogotá, da Colômbia, também vai vir também amigos meus daqui do Brasil, vai ser muito bênção. E nessa escola de janeiro, eu vou ajudar você a tomar boas decisões. Eu vou te ensinar a tomar boas decisões, como orar a Deus, como consultar, sabe, para tomar boas decisões, para que o seu ano de 2026 seja diferente. Por isso quero convidar você a participar dessa escola que nós teremos em janeiro de 2026. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível, vai ser uma grande bênção, certo? E amanhã eu vou lançar ela às 6 horas da manhã. Se você quiser participar, esteja na oração comigo às 6 da manhã e também participe, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Escreve aqui nos comentários: Deus trará grandes respostas.
Escreve aí, Deus trará grandes respostas. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Se você está doente, se você está com um problema muito grande na sua vida, chame por Jesus. Amém? Chame por Jesus, chame por Ele, Ele é vivo. Jesus Cristo está vivo, coloque a sua fé em Jesus. Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e dá vitória a ela agora. Que seja quebrado todo bloqueio de Satanás, que seja quebrado agora todo tipo de ataque do inimigo contra a vida dessa pessoa, que o mal não prospere, que o mal não prevaleça. Eu quero declarar vitória sobre a vida dessa pessoa, em todas as áreas, e todo inimigo que estiver lutando contra ela, toda ação maligna, todo ataque de demônios, nós repreendemos agora em nome de Jesus, e nós dizemos a toda confusão, a toda opressão, a todo tipo de ataque das trevas contra a vida dessa pessoa, seja quebrado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, abre as portas na vida dela, abre as portas, e aquilo que está sendo combatido espiritualmente, nós damos ordem que cesse, que esse cansaço saia, que esse desânimo saia, que todo o mal que tem se levantado contra essa pessoa, renda-se agora a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Meu Deus, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e dá vitória para ela, dá vitória para a casa dela, dá vitória para a família dela, que caia por terra as amarras espirituais do vício, do pecado, daquilo que tem mantido essa pessoa em cativeiros espirituais. Eu libero agora uma palavra profética. Todo aquele que está num cativeiro espiritual, saia daí livre agora, no poder de Jesus Cristo. Que agora as cadeias espirituais sejam quebradas, todo tipo de escravidão espiritual que essa pessoa está submetida seja desfeita agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e dá vitória para ela. Dá vitória para a casa dela, dá vitória para a família dela. Intervenha, Pai, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, Espírito Santo. Encha-os do Espírito Santo. Dê paz a eles, dê alegria a eles. E, Pai, toda pessoa que está com um problema, eu oro pela solução agora no nome de Jesus. Jesus, Tu és a solução. Por isso, nós declaramos bênção sobre a vida dessa pessoa, milagre sobrenatural envolvendo a vida dela agora, em nome de Jesus. Tira a angústia do peito, tira a aflição, tira a ansiedade, Pai, e dê paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que enche de vida, a paz que transforma. Que a glória de Deus encha esse lugar. Toque o Senhor com o teu poder, toque os Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe. Compartilhe essa oração agora com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo um avanço, um milagre, um sobrenatural entrando na tua casa, entrando na tua família, e que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo dentro da tua casa, que todo peso vá embora, o peso espiritual da casa, dos quartos, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que traz perturbações, tudo aquilo que traz sonhos ruins, pesadelos noturnos, terrores noturnos, aflições, angústias, nós repreendemos agora, e que entre na tua casa a paz de Jesus Cristo, a alegria do Espírito Santo e a força do nosso Deus. Eu oro agora por toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Senhor, a tua palavra diz, é o Senhor quem perdoa pecados e quem sara doenças. E diz lá em Isaías 53 que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Oramos por cura, oramos por milagre, oramos por maravilhas agora acontecendo no corpo físico dessa pessoa. Oramos para que toda impossibilidade que essa pessoa tem,
que haja cura, haja milagre. Senhor, nós colocamos a nossa fé em Ti, Jesus. Sim, Jesus, Tu podes, e nós oramos agora declarando o milagre de Deus está sobre essa pessoa. O milagre de Deus está sobre essa casa. O milagre de Deus está sobre essa família. Que caia por terra o laço de Satanás. Que caia por terra a armadilha do inimigo. Oramos também, Pai, por todos aqueles que intentam contra a nossa casa, contra a nossa família e até mesmo más influências próximo dos nossos filhos. E te pedimos, Pai, guarda os nossos filhos e proteja-os de toda influência do mal. Também oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude em nossas decisões, nos dê sabedoria. Queremos ouvir a Tua voz e queremos ser guiados por Ti, doce e amado Deus, no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia. Amém. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração. E se você entrou aqui hoje pedindo a Deus uma palavra, pedindo a Deus uma ajuda, pedindo a Deus uma direção, vai vir hoje para a tua vida. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui de uma irmã que nos acompanha. Inclusive, nós pegamos o testemunho dela nos comentários. Nos comentários o nome é Irineu Melo. Meu testemunho neste canal: Deus me curou de varizes e hemorragia e do medo da visão. Certo? Que Deus abençoe você em o nome de Jesus. O Senhor curou, o Senhor operou um milagre. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus. Ele pode todas as coisas. Coloca a sua fé em Jesus. Amém? Coloca a sua fé em Jesus. Coloca a sua fé nele, porque Ele não falha, Ele não decepciona, Ele não abandona, Ele não ignora. Jesus. Amém? Escreve aqui nos comentários: Jesus pode todas as coisas. Escreve aí com fé, crendo que você não está simplesmente numa live, mas você está também na presença de Deus agora, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, e a palavra é: melhor é ouvir a Deus. Sempre é melhor ouvir a Deus. Sempre é melhor ouvir a Deus. É melhor do que ouvir os amigos, é melhor do que ouvir os muitos conselheiros, é melhor do que ouvir muitas vezes gente que está indo para trás e quer que você vá para trás também junto com eles. Às vezes é melhor do que ouvir a família, certo? Ainda que a Bíblia diga que na multidão de conselheiros há sabedoria, e eu acredito nisso, certo? Que na multidão de conselheiros há sabedoria. Tem conselhos que a gente recebe de uma, de duas pessoas, que muitas vezes não é o conselho de Deus. É o conselho do coração daquela pessoa, mas não é o conselho de Deus, certo? Então, quando a Bíblia fala da multidão de conselheiros, não está falando de um ou dois que estão falando bobagem. Está falando de multidão de conselheiros mesmo, pessoas que estão alinhadas, pessoas que você pode abrir o coração para elas, e pessoas que andam pela sabedoria divina. O que nós vemos hoje é muitas pessoas, sabe, que a vida delas não é vitória, não é sucesso, e as pessoas muitas vezes seguindo essas pessoas, seguindo o conselho dessas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso conselheiro maior deve ser o Espírito Santo. E sim, nós devemos buscar pessoas conselheiras, mas pessoas que tenham uma vida alinhada com Deus, e pessoas que estejam vencendo, pessoas que estejam rompendo. E olha só, em Provérbios capítulo 3, preste atenção nessa palavra, Provérbios 3, versos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiar no Senhor de todo o nosso coração e não no nosso próprio entendimento. O que a Bíblia está dizendo é que tem algumas coisas que nós não vamos entender direito e que ali devemos confiar em Deus. Se foi Deus, tá? Se foi Deus, se está na palavra de Deus, então confia. Se foi Deus e está na palavra de Deus, confia. Não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não te apoia aí. Ainda que você ache, será que vai dar certo confiar em Deus? Será que vai dar certo? Vai dar certo.
Confia em Deus, coloca a sua fé em Deus, é o que a palavra de Deus diz. E aqui diz mais, diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha que tremendo essa palavra. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, todos. Ou seja, para onde eu ir, eu tenho que reconhecer que eu preciso da direção de Deus. Eu não posso tomar uma decisão baseada no que eu estou sentindo. Porque se você me ferir emocionalmente, digamos que eu e você sejamos sócios. Um exemplo, tá? Eu e você somos sócios. Aí você vem e me ofende. Você vem e me ofende. Bem, no calor do momento, é claro que eu não vou querer mais ser seu sócio. Mas se eu orar, o Espírito Santo pode dizer para mim: olha, no calor do momento, você falou coisas, você ouviu coisas e ninguém está certo. O que você tem que fazer é permanecer. Tá bom, Senhor. Ou seja, no calor do momento, você está lá discutindo, né, com a sua mulher, está discutindo com o seu filho. Aí você, no meio da discussão, você diz: não, porque eu vou embora dessa casa, porque eu vou abandonar isso aqui. É o calor do momento. Reconheça Deus no teu caminho. Não deixa com que a voz, sabe, a voz interna da alma, que diz: faz isso, faz aquilo, e movimente você para fora da direção de Deus. É por isso que a Bíblia diz aqui: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Vai mudar de trabalho, ora a Deus. Vai mudar de igreja, ora a Deus. Vai terminar um noivado, um namoro, ora a Deus. Vai mudar de cidade, ora a Deus. Vai fazer um grande investimento, ora a Deus. Vai desfazer uma parceria de negócio, ora a Deus. Vai desmanchar uma sociedade, ora a Deus. Vai começar a construir, ora a Deus. Tudo na nossa vida tem que passar pela oração. Porque o calor do momento é o calor do momento. O calor do momento, sabe, você está ali negociando um carro para comprar, de repente a pessoa fala uma coisa para você que você não gosta, você diz: eu não quero mais isso, não quero mais esse carro. Mas é o calor do momento, o negócio é bom, né? E o que você tem que fazer? Você tem que orar. É que as nossas emoções, elas falam alto. Escreve isso aqui nos comentários para você gravar. Nossas emoções falam muito alto. Escreve aí: nossas emoções falam muito alto. E quando as nossas emoções elas falam e elas falam alto, o que acontece? Nós podemos nos enganar, pensar que é a voz de Deus, quando na verdade é a voz da nossa alma gritando, a nossa alma chamando alto, querendo chamar, né, a nossa vida para aquilo que ela está sentindo. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Eu posso me enganar. Não, mas você ouve a Deus, mas eu posso me enganar. Porque todos nós somos falhos. Todos nós somos limitados. E todos nós temos uma alma. Todos nós temos um coração. A gente, sabe, não está sempre calmo. Tem dias que você está pressionado. A Bíblia diz que a mera opressão faz o sábio agir como louco. A mera opressão, a pressão, os problemas, as angústias, né? Coisas que nos desesperam, um problema com o filho, um problema no casamento, você vê um filho chorar, né, por uma coisa que está passando. Sabe, eu não esqueço de uma família onde era só o casal e o filho, né? E o filho acabou casando. E daí o que aconteceu? O filho casou e a mulher começou a aprontar para ele. E daí os pais ficaram assim com o coração na mão, né? Os pais ficaram com o coração na mão, choravam por aquele filho, intercediam por aquele filho, e o filho lá sofrendo. E quando eu vi essa cena assim, eu pensei: puxa, né? Mesmo o filho estando casado, os pais ainda sofrem pelos filhos, né? Então é muito importante
é muito importante a gente compreender que a nossa alma vai falar muito forte, né? E o que o pai e a mãe vão dizer naquele momento que o filho ali está naquela situação? Eles vão dizer, não, separa, volta para casa, né? Por quê? Porque naquele momento é o coração de pai falando, é o coração de pai falando. Deu a primeira, eu posso dizer, sabe, o primeiro problema ali. Só que se você orar, Deus pode mostrar para você uma outra maneira de resolver aquele problema. É por isso que nós temos que cuidar o coração de pai e mãe, nós temos que cuidar o coração, sabe, de amizade, né? O coração de família. Nós temos que cuidar isso, porque o nosso coração, ele pode se colocar na frente, né, da vontade de Deus. Às vezes é o nosso coração, não é a vontade de Deus, é o meu querer, é o que eu quero, não é o que Deus quer. O que Deus quer é uma coisa, o que eu quero. Agora você me pergunta assim, tá, mas o que eu faço? O que eu faço? Eu quero agradar a Deus, mas eu não quero fazer o que Deus está me pedindo. Eu quero agradar a Deus, mas o que Deus está me pedindo para mim largar essa situação não é fácil para mim. Eu sei que não é fácil, mas e quando que foi fácil? Você entende o que eu estou falando? Quando que foi fácil? Porque é isso que a gente tem que entender. Tem coisas que às vezes não é fácil, gente. Não é fácil você abrir mão de uma coisa. Não é fácil você sair, sabe, de um lugar, de uma zona de conforto. Não é fácil você, sabe, ter que lidar com certas coisas. Não é fácil. Mas seguir a direção de Deus, reconhecer o caminho de Deus, é o melhor caminho para mim. É o caminho mais seguro. É o caminho que vai me proteger. É o caminho que vai guardar a mim e a minha casa. Eu não me animo a seguir um caminho que não foi aprovado por Deus. Porque até quando você sai de uma direção de Deus, você tem que ter humildade para reconhecer quando você está errado, para reconhecer quando você se precipitou, sabe? E voltar atrás. Você lembra do filho pródigo? Eu falei sobre isso na oração da manhã. O filho pródigo caiu em si. E quando ele caiu em si, ele disse, eu vou voltar, eu vou me levantar, eu vou voltar. Por quê? Porque ele viu que ele estava errado. Ele viu que ele estava num caminho que era dele, não era o caminho de Deus para ele. O caminho nosso pode nos levar à destruição. O caminho nosso pode nos levar à perda total. O caminho nosso pode nos levar, muitas vezes, até para a dor. Mas o caminho de Deus, mesmo que você enfrente aflições, o caminho de Deus, mesmo que você enfrente grandes desafios, é o caminho mais seguro. O caminho de Deus é o caminho mais seguro. O caminho de Deus é o caminho que você tem todo o suporte. Você não tem o suporte só da terra, você tem o suporte do céu. Sabe, é os olhos de Deus sobre você, é a mão poderosa dele sobre você. E eu vou dizer para você, não tente trocar o caminho de Deus pelo teu caminho, pelo caminho do teu coração. Siga o caminho de Deus, siga o que Ele está colocando diante de você. Não deixa as tuas emoções gritarem, não deixa a tua alma gritar, siga a direção de Deus, siga, sabe, aquilo que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus avisa, Deus avisa, Deus avisa. Siga o caminho de Deus. Amém? Muito bem. Eu quero agora, antes de declarar o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa oração, compartilhar essa palavra. Tem muita gente aí que talvez esteja para tomar alguma decisão. Siga o caminho de Deus e não do teu coração, certo? Teu coração é enganoso. Siga o caminho de Deus, o que Deus está colocando para você. Então, antes de você mudar de cidade, antes de você decidir vender o que Deus te deu, enfim, antes de qualquer coisa, ore a Deus. Se essa for a vontade de Deus, sinal verde, segue em frente. Mas se não for a vontade de Deus, ora um pouco mais, considera um pouco mais, sabe? Pede ao Senhor, para o Senhor dirigir as coisas e o Senhor vai dirigir. Amém? Bem, compartilhou aí com 10, com 20, com 100, com 1000, compartilha em nome de Jesus. Deixa eu falar para você da nossa academia, Academia Kingdom Global.
Quem se inscrever até domingo na academia vai ter acesso a 21 e-books que a gente preparou para você. São livros digitais para você ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Tenho certeza que vai edificar muito a tua vida e vai te abençoar. E um detalhe, quem se inscrever até domingo, ao meio-dia, a inscrição do primeiro mês da academia aqui no Global será menos de R$10. Exatamente, menos de R$10. Por que nós estamos fazendo isso? Para você experimentar. Queremos que você experimente a academia. Queremos que você entre lá e veja como é. E se depois você não se agradar, com 29 dias, 20 e poucos dias, você pode cancelar. Se não conseguir cancelar, entre em contato com a minha equipe. Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito da academia aqui no Global. Vai ser um tempo profético aí na tua vida, vai ser um tempo de crescimento. Ano que vem nós vamos ter um módulo de teologia dentro da academia para você que deseja, aumentar o seu conhecimento, se aproximar de Deus, buscar mais o Senhor. Dentro da academia nós vamos ter um módulo de teologia, certo? Vai ser uma bênção, vai te abençoar tremendamente em nome de Jesus. Tenho certeza que essa plataforma é uma plataforma de Deus para abençoar a tua vida muito em nome de Jesus. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. E para você que quer se inscrever na academia, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Se Deus está tocando no teu coração para andar mais perto de nós, vem andar mais perto de nós dentro da academia aqui no Global. Amém? E olha só, nesse sábado nós vamos ter a vigília do Espírito Santo no coração do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Vai estar comigo alguns preletores de fora e nós vamos começar às 18 horas e nos vamos à noite, certo? Então teremos 3 ministrações à vigília, vai ser um tempo de impacto, vai ser um tempo de busca, vai ser um tempo de entrega, vai ser um tempo maravilhoso. O endereço da igreja que eu e a minha esposa somos voluntários é Rua Carlos Ur, número 935. Tá? Eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja e vai ser um prazer receber você e receber a sua família, em nome de Jesus Cristo. E no domingo teremos a Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor às 9h30 da manhã e às 20 horas. Eu estarei ministrando no culto das 9h30. Convido você a estar com a gente, ok? Tá aí o convite. Ora a Deus aí. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Você já deixou a sua curtida aqui nesse vídeo? Já se inscreveu no canal, você que está aqui pela primeira vez? Vamos andar juntos. Compartilha com outras pessoas essa oração. Manda aí para amigos. Alguém precisa ouvir essa palavra. Alguém próximo de você. Você está aqui para ser abençoado? Sim, você está aqui para ser abençoado. Mas você está aqui também para abençoar outras pessoas. Então pega o link aí e compartilha. As pessoas têm que terem o seguinte sentimento dentro de si. Eu estou sendo abençoado, mas essa semente não pode morrer em mim. Eu tenho que abençoar outras pessoas, certo? Então, devemos entender que a bênção não pode parar em nós. Se eu estou sendo abençoado, eu tenho que abençoar. Se eu estou sendo abençoado, eu tenho que abençoar. Então, manda essa oração aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você
e te abençoar. Senhor Deus e Pai, derrama da tua graça sobre a vida de cada pessoa que está aqui orando junto comigo nesse momento. Eu quero fazer uma declaração profética, Pai, em favor dessa família. E a declaração, Senhor, que eu faço hoje é que toda essa casa será dirigida pelo Senhor. O Espírito Santo os guiará, sempre mostrará o caminho, sempre dará sinais, através de visões, de sonhos, através da confirmação, da testificação no interior, através da palavra, através de um homem de Deus. Essa pessoa que está buscando ouvir a Deus, ela terá a resposta. Senhor, a tua palavra diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Meu Deus, oramos por respostas que chegarão até essa pessoa. Ela irá orar e ela terá resposta. Em nome de Jesus, a resposta vai chegar no caminho dela, a resposta vai chegar na casa dela, a resposta vai chegar para ela, a resposta de Deus. A resposta de Deus vai chegar para ela. Oramos para que o Senhor tire todo o atrapalho do caminho dessa pessoa, toda a confusão, toda a inveja, toda a maldade que saia do caminho em nome de Jesus. Dá vitória para o teu filho, Pai. Dá vitória para a tua filha. Oramos, Senhor, pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Oramos por mulheres que não conseguem engravidar. Cremos que Jesus Cristo cura. Cremos que Jesus Cristo opera milagres e te pedimos um milagre sobre esse casal. Um milagre, Pai, sobre essa família, que o Senhor intervenha, que o Senhor opere um milagre. Meu Deus, eu oro para que o Senhor tire as pedras do caminho, para que todo espírito de crítica, todo mal lançado contra essa pessoa, toda praga lançada, toda maldição lançada, seja quebrada agora. Nós abençoamos a tua vida e declaramos que tu é uma bênção, declaramos que teus filhos são uma bênção, declaramos que teu casamento é uma bênção, declaramos que a tua empresa é uma bênção, declaramos que a tua empresa é uma bênção, em o nome de Jesus, que a mão do Senhor seja sobre ti, a mão de favor, a mão de graça, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a ti, meu Pai. Amém, gente querida. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua casa. Compartilhe essa oração no nome de Jesus. Paz, prosperidade, salvação na tua casa. Eu quero mandar um abraço também a todas as crianças. Tem muita criança que assiste aqui as orações. Um abraço para vocês, viu? Jesus ama vocês. Até mais.